Olá, galera. Bom, eu tô aqui hoje para poder falar sobre uma crítica que eu tenho a uma espécie de teologia que foi criada muito recentemente. Em cerca das primeiras décadas do século XX, aqui nos Estados Unidos, surgiu um movimento que defendia que o resultado da sua vida, de ser fiel a Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ter uma vida fiel, justa e digna com Deus, era o resultado de prosperidade e de saúde que você tem. Esse movimento ele se defende em cima de alguns versículos bíblicos, assim como toda grande bênção e como toda grande heresia se defende atrás da Bíblia. Ele chama-se Teologia da Prosperidade. Em cerca das primeiras décadas do século XX, aqui nos Estados Unidos, surgiu esse movimento. Ele cresceu, ele atingiu grandes palestrantes, porque esse movimento ele começou a ser muito rentável. Você defende em nome de Deus e da Bíblia que as pessoas devam doar mais, se desprender mais dos seus bens materiais e cada vez dar mais para aquela denominação, para aquela instituição, mas os pregadores eles têm que ser muito carismáticos para poder conseguir arrebanhar o povo, para conseguir convencer o povo de fazer isso. Os precursores disso aqui nos Estados Unidos foram dois homens, um chamado Essek Kenyon, ele foi o grande pensador, mas o cara que impulsionou isso com a sua retórica muito forte foi Kenneth Hagin. Na sequência, ao longo desses anos, você tem alguns homens recentes agora, mas que deram um grande boom na teologia da prosperidade, que foi o pastor Benny Hinn, atualmente o Jimmy Swaggart, e o canal dele aqui na TV americana só se fala em prosperidade. O David, que é o Paul Yong-Shu, ele mudou o nome dele, era Paul Yong-Shu, virou David, enfim. Dos anos 70 aos anos 80, essa teologia ela migra dos Estados Unidos para Portugal. E em Portugal, ela tem uma grande abertura numa igreja chamada Maná, onde um pastor chamado Jorge Tadeu, não é o retratista não, ele dá um grande impulso a essa teologia. E depois ela vai direto para o Brasil. No Brasil ela vai encontrar um solo muito fértil na pessoa do bispo Edir Macedo, na Igreja Universal do Reino de Deus, onde você acompanha pela TV, eu não preciso explicar nada sobre essa denominação. Muito criticado pela Igreja Evangélica Brasileira, mas logo depois ganha um monte de adeptos famosos, como o apóstolo Estevão Hernandes, a bispa Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, como o famoso pastor Silas Malafaia, que agora só fala de teologia de prosperidade, só fala em doe. Mas o mais interessante é que o exemplo do Cristo ele vai ficando no chinelo, vai ficando no pé. Existia sim no grupo de Jesus a prática de recolher as ofertas. Inclusive Judas Iscariotes, ele era o cara que cuidava dessa finança, dessa administração. E fazia isso muito bem, inclusive teológica e historicamente. Com muita honestidade até. O episódio dele com Jesus é uma outra questão e plenamente questionável sobre vários aspectos teológicos, mas não é esse o meu foco hoje. Mas você não ouve em momento algum da história que Jesus estava dentro do palácio de Herodes, que Jesus estava dentro do governo de Pilatos, que Jesus estava infiltrado na política. Pelo contrário, ele estava lá sentando pau nesse povo. Entrou no templo quando viu os cambistas vendendo tudo, virou as mesas, deu chicotada, falou, gritou, protestou. Mas hoje em dia não. Os camaradas que recolhem impostos, como Silas Malafaia, agora em Porto Seguro, na Bahia, tá no meu blog, entra lá em livroproibidoamor.blogspot.com, você vai ver, o cara alugou
uma limousine por 7 mil reais a diária para passear em Porto Seguro. Foi o bafafá da cidade. René Terranova, um pregador mega famoso, desfrutando de grandes padrões financeiros. Silas Malafaia comprou um jato agora, foi declarado isso na TV americana. Um jato, 12 milhões de dólares. Meus amigos, a teologia da prosperidade nada mais é do que a defesa da conta bancária de um monte de gente por aí. Teologia da prosperidade nada mais é do que a receita do bolo crescer. Tem Joy Austin aqui nos Estados Unidos, você tem o Silas Malafaia, você tem o René Terranova, você tem toda essa galera que está vindo aí no rabo do foguete, ganhando muito dinheiro e defendendo um postulado que não tem nada a ver com o Cristo. O Cristo, que além de tudo não tem religião nenhuma, mas ele é comprado, ele é assumido, ele é incorporado por esse povo, não tem como se defender hoje. A não ser por alguns loucos, malucos e insanos como eu, que abre a boca e fala, porque eu não devo merda nenhuma para essa gente, eu não estou nem aí, porque eles pensam, porque eles deixam de pensar. A Bíblia não é propriedade deles, Jesus não é propriedade deles e Deus não é propriedade deles. Assim como nenhuma outra religião é propriedade deles. Você tem o direito de pensar como você quer, ser o que você quer. Mas pense, raciocine. Tem muito malandro se dando bem em nome de Deus, em nome da fé, pegando teu dinheiro, comprando jato e andando de limusine na Bahia. Meu questionamento sobre toda essa questão é: até quando esse povo que se chama igreja, esse povo que se chama povo de Deus, vai fazer uso dessa inocência pura e bonita para enriquecer um monte de malandrão, um monte de cafetão da fé? Faço um desafio a você. Faço um desafio a toda a igreja brasileira e mundial. Fica um ano sem dar R$1 de dízimo, $1 de dízimo e oferta na sua igreja. Quanto que custa para manter a igreja? 5 mil reais por mês. Ok, vamos fazer um rateio. Vamos pagar os 5 mil, mas acabou. Não tem mais dinheiro sobrando. Fica um ano fazendo isso. Eu quero ver quantos chamados de Deus, quantos pastores, bispos vão continuar colocando a sua vida a serviço do reino de Deus. Te manca, né? Eu duvido muito pouco que vai sobrar pelo menos meia dúzia. Bom, esse é meu protesto de hoje, essa é minha palavra de hoje para você. Eu te convido a refletir, a pensar no que está se tornando esse reino de Deus. Esse reino do dinheiro, reino de Mamon. Um abraço para você e reflita.